Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e hoje estamos com mais um programa Imóveis e Design para você. Lembramos que esse programa você pode acompanhar através das nossas redes sociais, do nosso site e também do nosso podcast no O Presente. Esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis. E lembramos que esse programa tem um oferecimento todo especial de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon, Rocá especializada em pedras naturais e Vila Velha Mármores. Hoje estamos recebendo Sara Tomé, que vai falar pra gente sobre termos de locação, os termos utilizados na hora que você vai locar um imóvel. Sara, prazer recebê-la para a gente falar um pouquinho sobre esses termos. Tem os juridiquês, tem os imobiliários, né? O que é utilizado dentro da imobiliária aí. Sim. Vocês falam muito aí. Tudo bem? Prazer te receber. O prazer é meu, Wesley, novamente estar aqui. E é uma grande satisfação de poder trazer essas informações, porque a gente sente uma necessidade muito grande, né? Então a gente veio elencar alguns temas aí que a gente sente essa necessidade, que as pessoas chegam para nós e elas mostram essa necessidade de entender um pouco mais, né, sobre esses temas. E claro, para a gente dar uma introdução ao setor de locação, a gente precisa trazer esses termos para os ouvintes, né? A gente sabe que às vezes pode até ser uma bobeira para alguns, né? Mas a gente percebe que existe muita dificuldade nesses termos. E a gente tenta trazer de uma forma mais clara possível, mas mesmo assim ainda surgem algumas dúvidas, né? Sim. E para a gente introduzir demais assuntos, é necessário que as pessoas se familiarizem com esses termos para entender o que é cada termo dentro de cada setor dentro da própria locação. Sim. É o que a gente vai fazer agora. Então eu vou falando alguns termos para você e você vai explicando para o pessoal, para a gente aqui, sobre o que é cada um deles. Sim. O locador, quem é essa pessoa? Então, o locador é o proprietário do imóvel, né? A pessoa que nos traz o imóvel para que a gente possa administrar. O locatário. Locatário, então, é a pessoa que nos procura para locar o imóvel. Então, ali que entra um pouco de dificuldade, isso, né? As pessoas que às vezes nos procuram, elas acham que o locador é quem está procurando o imóvel para alocar, mas é o contrário, né? O locatário, que também a gente chama de inquilino, que é o nosso termo, né? É a pessoa, então, que procura para alocar um imóvel. Bacana. Essa é boa, né? Essa o pessoal tem que saber. Inadimplência. Inadimplência, então, é quando o locatário ele deixa de cumprir as suas obrigações com relação aos valores financeiros, né? Então, ele fica inadimplente. Existe uma inadimplência do locador com o locatário? Alguma? Pode, mas normalmente por exemplo, assim... A gente costuma, por exemplo, às vezes quitar algumas contas para o locador, né? Principalmente quando você está no início do contrato, sim, né? Eu tenho lá uma fatura de água em aberta. Para a gente poder dar sequência no contrato, eu preciso quitar essa água para poder passar para o inquilino. Deixar tudo zerado. Isso. Então, eu preciso quitar essa água... E aí eu consigo fazer o pedido. Então, a gente acaba quitando e quando entra os valores, a gente faz essa cobrança ali no recibo mesmo, né? Bacana. Mas isso, claro, a gente faz quando é valores menores, sim, né? Se for um valor um pouco maior, a gente acaba negociando com o proprietário imediatamente. Juros de mora. Então, os juros é pela... demora em quitar as suas obrigações, né? Então, ele é por dia em que o inquilino não paga o seu aluguel, né? Esses juros, outra coisa bem importante antes de eu falar dos juros, né? A gente tenta se basear sempre em todas as situações dentro do aluguel
na lei do inquilinato, né, que é a lei número 8.245/91. E isso consta dentro da lei do inquilinato que a gente pode fazer esta cobrança, né, mas ela também não pode ser abusiva. Então a gente se baseia sempre dentro do que diz na lei do inquilinato. É isso que eu ia pedir para ti. Tem um valor pré-determinado já na assinatura do contrato? Tem. Você paga R$1.200 de aluguel. Se passou um dia, você vai pagar X% e assim consecutivamente. Isso. Tem um valor que você pode cobrar por lei, né? Que é 1% ao mês, no caso de juros, né? Diário não tem. Daí você só divide ali, 1 por 30, que fica dividindo aquilo lá, né? Aí, tá vendo? Vai dar, acho que 0,33 aí. Multa? Então, a multa é um valor determinado em contrato também, pela inadimplência do inquilino, né? Então, pela lei do inquilinato, você pode cobrar a multa e os juros. E ele também tem um valor que você pode cobrar do locatário. Né? Isso em contrato, Sara, ele vai para instâncias jurídicas? Vai, sim. Normalmente, até quando você pratica a cobrança através de boleto, se você observar, nos boletos aparecem essa multa e esses juros, né? Que é 2% de multa e 1% de juros ao mês, né? Então, isso até no próprio boleto aí você pode estar inserindo e você pode cobrar isso depois, que é o que está dentro da lei, né? Sim. E normalmente os contratos de vocês é feito por boleto, paga-se na imobiliária? Como que é feita essa negociação ou depende de cada situação? Então, hoje a gente faz direto na imobiliária, PIX, né? Mas a gente está em processo de mudança, né? Então, a gente vai ter, até depois ali eu vou falar sobre o sistema, vai ter um dos assuntos que a gente vai falar sobre o sistema, né? E isso é uma das pautas que eu trago lá dentro desse contexto. Bacana. Seguro fiança. O seguro fiança, na verdade, ele é uma forma de garantia, né? É uma das formas mais comuns, né? Depois também tem uma modalidade que eu vou falar sobre cada uma das formas de garantia, né? Mas o seguro fiança é uma garantia de contrato, né? Uma das modalidades de garantia de contrato. Entendi. Ele funciona só para o locador? Locatário. Para o locatário? Isso, locatário. Bacana. Sublocação? Sublocação. A gente acha que não acontece, mas acontece bastante. Acontece sublocação. Isso. Então, sublocação é quando você loca um imóvel, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, uma sala comercial. Dentro dessa sala, eu tenho uma divisão de 3 salas. E eu vou lá e faço uma sublocação, ou seja, eu vou alugar para um terceiro, né? Então, isso é sublocação e ela não é legal, né? Perante a lei do inquilinato, tá? Ela é proibida. Então, digamos assim, eu aluguei um andar com 4 salas e a princípio eu estou utilizando elas. E aí, de uma hora para outra, uma das salas eu não estou mais com ela, está vaga. E aí eu chamo meu vizinho lá, que tem uma lojinha de qualquer coisa, e ele vai para lá. E ele paga o aluguel para mim. Paga aluguel para você. Então não pode fazer... Não pode, isso é crime, né? Caramba, olha aí, gente, viu? Abre o olho. Tem gente que faz? Tem. A gente não vai falar nome. Algumas vezes a gente até nem fica sabendo, né? Mas... Taxa condominial. Então, isso, na verdade, é a questão do condomínio, né? Todos, hoje em dia, dificilmente vai ter um condomínio hoje que não tem essa taxa, né? Essa taxa, então, é obrigação do locatário, né? E ela deve ser paga por ele. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente acaba também negociando. Depende qual que é o prédio, às vezes a gente acaba pagando para o inquilino, depende da situação acordada com o proprietário, né? Mas ela é bancada pelo locatário, é obrigação do locatário. O que vem dentro dessa taxa condominal? Manutenção de luz, água, limpeza, alguma manutenção, por exemplo, de lâmpada, se queima alguma lâmpada, manutenção de áreas comuns, né?
Alguns condomínios inserem a água do próprio apartamento, né? Então, alguns incluem, outros não. Isso é muito relativo daí, né? Vai depender o que diz dentro do regimento de cada condomínio. Tem condomínios que colocam, eu não sei se funciona aqui em Rondon, taxa do gás também. A gente tem isso aqui em Marechal? A taxa do gás, na verdade, daí ela é individual, mas ela pode vir cobrada junto com a taxa de condomínio, tá? Só que aí a empresa que faz a leitura, ela passa para quem administra o condomínio e lança junto no boleto. Entendi. Ou muitas vezes ela mesma manda o boleto individual pro locatário. E esses valores de condomínio também são diferentes para regiões, para cada situação, isso, né? Porque ela depende muito de quantas unidades tem por andar, né? Se tem elevador, se tem piscina. Então, tudo vai depender da particularidade do condomínio. E é exclusivo para as áreas comuns do Isso, para as áreas. Manutenção de área comum. Só mais uma dúvida em relação à pintura externa do prédio. Isso entra também na taxa? Você diz na taxa de condomínio? Isso, na taxa de condomínio. Eu quero pintar externa, vamos pintar do prédio. Do prédio. Não, aí entra na questão de ou fundo de reserva ou um levantamento de um fundo para esse fim. Né? Só que isso aí cabe ao proprietário, porque ele é estrutural. Né? Entendi. Perfeito. Vistoria? Vistoria, então, é aquele relatório que eu diria que é muito importante, né, na hora de você fazer um contrato, tanto com o proprietário quanto com o locatário, né, que a gente pode também chamar de laudo, né, ali é onde você vai conferir o estado do imóvel, tanto para você repassar para o proprietário, né, para você também se resguardar futuramente para você não ter prejuízo, nós enquanto, vamos dizer assim, imobiliária, né? E também enquanto o locatário, para ele, a hora que ele sair do imóvel, ele também não pagar nada indesejado, né? O que é mais comum, dá para se dizer assim, das pessoas vistoriarem no imóvel para ver se está tudo ok, se está tudo beleza assim? Não é comum. Não é comum? Algumas pessoas são bem criteriosas e a gente agradece muito quando ela é criteriosa, mas são pouquíssimos que fazem isso. São pouquíssimos. Porque às vezes acontece assim, eu tinha lá um trilho de uma porta, faltava uma borrachinha. E lá no final, a gente vai identificar que faltava aquela borrachinha. E aí a pessoa chega até nós, mas era só uma borrachinha. Pois era só uma borrachinha. Mas é importante, sim, por menor que seja, né? Para que depois, no final, você não pague por essa borrachinha que você não estragou, né? Então vamos ressaltar que é importantíssimo fazer essa vistoria, então. Com certeza. Em relação ainda ao ponto vistoria, quando danifica alguma coisa, eu aluguei a casa, enfim, danificou uma porta, danificou uma janela, por uso comum, não foi quebrado, eu pago, o proprietário faz esse conserto, como que funciona? Desconta do aluguel? Isso acontece muito também, né? Então, existem várias situações, né? Se a gente identificar que foi por uso, é responsabilidade do locatário, né? Por isso que é importante você verificar a vistoria, porque pode ser que ela já estava com problema, né? Mas como diz um prestador meu de serviço, né? Ele fala assim, eu fui lá, aluguei uma máquina e essa máquina estragou na minha mão. Infelizmente eu tenho que arcar, porque ela estava na minha mão, né? É que nem você pegar um carro emprestado, você vai andar com ele e ele estragar na tua mão. Infelizmente ele estragou na tua mão, então você tem que arcar. Mas como eu falei, existem várias situações, né? Então tem que analisar com o prestador o que é a situação para você identificar o que é de proprietário e o que é de locatário, né? Beleza. Fiador? Fiador também é uma forma de garantia bastante comum, né? É uma pessoa que vai assumir também todas as responsabilidades quanto ao locatário. Hoje vocês pedem fiador? Sim, a gente trabalha com 3 formas. Também é um dos tópicos que eu vou
trabalhar nos próximos, que a gente vai falar sobre cada uma delas, né? Perfeito. Prazo de locação. Prazo, assim, é variável, tá? Mas hoje o mínimo normalmente é 1 ano. A gente não trabalha com temporada, né? Que é o caso de mais de praias, né? Sim. Mas hoje o mínimo é 1 ano, senão não vale a pena, né? Senão você tem multa contratual, né? Mas nada impede de você aumentar esse prazo, né? Se quiser fazer 2 anos. E quem determina esse prazo é o proprietário, tá? Por exemplo, nós determinamos que tem que ser 1 ano pelo menos, né? E dificilmente o proprietário ele vai te deixar um imóvel para alugar por menor do que isso, né? Por menos prazo, no caso. Então, se ele quer aumentar esse prazo, ele vai me dizer, não, eu quero mínimo 2 anos, né? Mas também é difícil, é que tudo também depende do imóvel, sim, né? Quando por exemplo, um imóvel talvez maior, né? Ou o proprietário vai fazer uma benfeitoria para aquele locatário, sim, né? Sim. Tudo vai depender ali da negociação. Mas o prazo mínimo, que é o prazo para renovar ou rescindir, é de 1 ano. Então, entrando nesse tópico, a gente vê muita questão mais em grandes centros dos Airbnb, né? Para Marechal Cândido Rondon, eu não sei se tem. Eu também nunca ouvi falar, né? A gente escuta de pensão, mas eu também não sei te dizer assim se aluga para poucos dias ou como é que funciona, né? Na imobiliária não tem nenhum desse segmento. Não trabalhamos. Podemos pensar, sabe que é uma boa ideia. Né? Não, é verdade, porque normalmente quando a gente vai para enfim, Maringá, Curitiba, São Paulo, Rio, sim. Pegar e alugar um Airbnb que acaba ficando mais em conta, dependendo de quantas pessoas você tá. E para Marechal Cândido Rondon nunca ouvi falar de algo parecido também, não. Legal. Eu acho que talvez essa modalidade seja mais para particulares, né? Justamente, enfim, sei lá, para facilitar. Não estudei a fundo assim, mas vou dar uma analisada. Em algo parecido para Marechal. Reajuste anual. Então, reajuste, eu coloquei esse termo porque existe o reajuste e a renovação. São 2 coisas diferentes, né? O reajuste é quando você vai alterar o valor, né? Você vai atualizar o valor do aluguel, né? E a renovação é quando você termina o contrato e renova, né? Não necessariamente que o reajuste precisa ter o mesmo prazo da renovação. Entendi. E a renovação, ela tem que ter reajuste? Normalmente sim, porque o que acontece? O reajuste ele normalmente acontece anual, né? E ele é em cima de quê que vem esse reajuste? Normalmente nós temos as taxas lá, que é o IGPM e o INPC, né? Há um tempo atrás nós trabalhávamos com o IGPM, né? Mas o IGPM ele é uma taxa que ela cresce muito e baixa muito. Então, ela é muito variável, né? Ela, ao mesmo tempo que ela estava a 30 e pouco, ela foi para menos, né? E o INPC não. O INPC ele é um pouco mais equilibrado. Então, a gente passou a trabalhar também com o INPC. E esse reajuste fica a se determinar ou existe um teto para ele acontecer dentro dessas bases de cálculo? Também depende do que é acordado, né? Normalmente, a gente segue o INPC, que a maioria das vezes ele não passa de 10%, né? Do valor que já estava sendo pago. Isso, né? Mas a gente já chegou por exemplo, colocar o INPC e colocar um teto máximo, né? Que foi acordado entre o locatário e o proprietário, né? Aí a gente até coloca isso em contrato, né? E no caso, assim, que a gente teve algumas situações ali do IGPM chegar a 30%, que foi na época da pandemia, né? A gente fez negociações, né? Entre locador e locatário. Perfeito. Ativo de contrato de locação. Aditivo, desculpa. Isso. Então, o aditivo é o que você está adicionando informações àquele contrato, né? Ou alterando algumas coisas naquele contrato. Então, quando que isso acontece? Quando, por exemplo, o aluguel está defasado, que daí ambas as partes pedem
como é que é o termo para estar verificando a questão do aluguel, né? Agora até me fugiu o termo, mas para verificar o valor do aluguel. Isso pode ser pedido tanto pelo locatário quanto o locador, né? Daí a gente acaba fazendo um aditivo. Quando a gente altera, por exemplo, eu quero alterar o fiador, ou a forma de garantia, ou vou alterar o locatário, né? Então aí a gente faz um aditivo. Em qualquer momento pode ser pedido? Pode, em qualquer momento. Bacana. E rescisão? Rescisão é quando, então, qualquer uma das partes pretende encerrar a parceria, né? Isso pode acontecer pelo locatário, locador, até mesmo pela imobiliária. Entendi. Sara, eu acho que foram pontos bem bacanas que a gente abordou com o pessoal. Acredito que tirou dúvidas interessantes de todo mundo. E eu acho que dentro das palavras utilizadas são basicamente essas daí, né? Eu tentei trazer as mais, né? Mas claro que existem muitas outras, né? Que eu poderia estar trazendo aí, mas de repente, nos próximos aí, a gente conversando também, a gente vai introduzindo novos termos aí e vai esclarecendo. Não, bacana. Sara, quero te agradecer pela presença nesse programa. Lembramos, né, que a gente tem mais participações de vocês ainda. A equipe da Activa está vindo com tudo aí para falar com a gente. Tem mais bate-papo com o Beto, tem mais bate-papo com a Luana. Você vai voltar várias vezes ainda para a gente conversar. Então, muito obrigado por essa oportunidade e até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Um abraço a todos e até os próximos podcasts nossos. Isso aí. Gente, muito obrigado a todos vocês. Continuem a nos acompanhar através das nossas redes sociais, através do nosso site e também através do nosso podcast do O Presente. Lembramos que esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.